Pronto, moçada, vamos dar agora uma revisada nas funções horárias aí do movimento harmônico simples, que nós vimos aí nas aulas anteriores, tá certo? Nós vimos três funções horárias, uma função horária para posição ou para elongação, como já chamei a atenção de vocês, uma função horária aí para velocidade e uma função horária para aceleração lá no movimento harmônico simples. Um detalhe importante, você não pode ir para uma prova de movimento harmônico simples sem saber passar para o papel as três funções horárias, tá? Você tem que saber as três funções horárias. Você não vai precisar saber a dedução, mas saber passar, saber colocar no papel, né, passar lá para a sua prova as três funções horárias, isso aí é uma coisa que é imprescindível, tá? Aí nessa parte de movimento harmônico simples, tá certo? E a nossa primeira função horária que nós estudamos, né, foi a chamada função horária da posição ou da elongação, tá certo? Um detalhe importante, foi bom. Ok, moçada, vamos agora dar uma resumida aí nas funções horárias, né, do movimento harmônico simples. Nas aulas anteriores nós vimos três funções horárias aí na parte de movimento harmônico simples. Nós vimos uma função horária aí para posição ou para elongação, vimos uma função horária aí para velocidade e no final nós vimos uma função horária aí para aceleração, tá certo? Você não pode ir para uma prova de movimento harmônico simples sem saber as funções horárias, tá certo? Você tem que ir para a prova sabendo as três funções horárias. Um detalhe, não vai ser importante você saber a dedução, não vai ser importante. Você tem que saber colocar lá na sua prova as três funções horárias para você poder desenrolar qualquer questão aí acerca deste assunto, tá certo? E aqui um detalhe massa, um detalhe bacana para você. Eu tenho uma dica muito massa para você não precisar decorar nenhuma das três funções horárias, tá certo? Se você souber a primeira função horária, você vai conseguir chegar às outras duas funções horárias ali na maior tranquilidade. E um detalhe, a primeira função horária a gente já conhece, né? A primeira função horária, como é que é? A dica que eu dei para vocês. A função horária da posição, a função horária da elongação, como é que era a dica? Isso, chá com os filhos do Walter, né? Deixa com os filhos do Walter, eles resolvem tudo, né? Ou seja, chá com os filhos do Walter, chá com os filhos do Walter, né? Bem fácil, ó. Já vou anotar aqui para vocês. A primeira função horária da gente é assim, ó. X é igual a cosseno de φ0 mais WT, ó, mais ômega T, o chamado chá com os filhos do Walter, ó. Chá com os filhos do Walter, na maior tranquilidade, né? Esse X é a posição, ou então a chamada elongação. Este A foi o que a gente chamou aí de amplitude. Esse φ0 aqui para a gente é a chamada fase inicial. E esse Wzinho, esse ômega aqui, foi o que a gente chamou de pulsação ou frequência angular, tá certo? E agora, se você sabe essa primeira, que é muito fácil, o chá com o filho do Walter, você vai conseguir chegar às outras duas aí na maior tranquilidade, tá certo? Um detalhe importante, pessoal, você vai ter que seguir essa sequência que eu vou falar aqui para vocês, ó. Você vai sair da função horária aqui da posição e você vai chegar à função horária da velocidade. Tem que ser nessa sequência, tá certo? E depois você vai sair da função horária da velocidade e você vai chegar à função horária da aceleração. Tem que ser nessa sequência. Então, do X você chega ao V, depois do V você chega ao A. Você não vai poder pular do X para o A. Tem que ser na sequência X, V, V, A. Tá certo? Tem que ir nessa sequência e não tem perigo de você errar. Um detalhe que nós vimos lá naquelas funções horárias, nas outras duas, na função horária da velocidade, na função horária da aceleração, é que elas começam com um sinal negativo. Então aqui a gente já pode colocar, ó, menos e menos, na maior tranquilidade. Tá certo? Você vai seguir a seguinte dica que eu vou passar para você, o seguinte procedimento que eu vou passar para você poder escrever ali as duas funções horárias, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função horária anterior, tá aqui, ó, função horária anterior, a gente vai colocar um Wzinho aqui fora, ó, você acrescenta um ômegazinho aqui fora e você vai seguindo a função horária, tá? Você vai continuando com a função horária. Quando você chegar na função trigonométrica, você vai trocar a função trigonométrica. Como assim? Se a função é seno, você vai trocar por cosseno. Se a função é cosseno, você vai trocar por seno, tá certo? Então vou repetir aqui a ideia. Você vai colocar um Wzinho fora, né, da função, da nossa função ali, anterior, da função anterior, e você vai seguindo a função anterior com aquele Wzinho que você acrescentou. Quando chegar na função trigonométrica, você vai fazer a troca. Se for seno, você troca por cosseno. Se for cosseno, você vai trocar por seno. Quer ver como é fácil? Coloque um W aqui fora, vai ficar como? Ó, W
vezes A. Tá aqui, ó, W, ó, coloquei um W fora. Vezes A, vezes A, vezes. Cosseno. Se é cosseno, eu faço a troca. Troco por quem? Pelo seno. E o resto você repete, ó, φ do Walter. Φ0 mais WT. Na maior tranquilidade, ó. Tá certo? Então é só você colocar um W aqui fora e vai seguindo. Quando chegar na função trigonométrica, você troca a função trigonométrica aí na maior tranquilidade do mundo. Como eu já representei aqui, ó, já escrevi a função horária aqui da velocidade, vou agora encontrar a função horária da aceleração fazendo a mesma coisa com a função anterior. Só que agora a minha função anterior é a função horária da velocidade, ó, essa daqui. Vou colocar um Wzinho aqui fora. Vai ficar assim, ó, W, 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 W vezes W, pra gente é o quê? W ao quadrado. Em seguida eu vou continuando aqui, ó, vou, né, seguindo aqui a minha função horária anterior. Então colocando o W aqui fora vai ficar W vezes W, W ao quadrado. Tá aqui, ó. Seguindo, A, coloco A. Ei, seno. Se é seno eu faço o quê? Troco pelo cosseno. Cosseno dos φ do Walter, ó. Φ0 mais WT na maior tranquilidade do mundo, tá certo? Então essas aí foram as 3 funções trigonométricas aí que nós vimos nas aulas anteriores. Percebo que vocês não precisam decorar nenhuma das 3. É só saber que a primeira é chá com os φ do Walter. Aí você vai passando para as outras funções trigonométricas, colocando na anterior um Wzinho, seguindo a função anterior. Quando chegar na função trigonométrica, você faz a troca. Aí você fica aí na maior tranquilidade do mundo, tá certo? Um detalhe também que a gente viu, que vale a pena aqui chamar a atenção de vocês. Se a questão falar em velocidade máxima, o que você vai fazer? É só você tampar o seno, ó, e esqueça o sinal, tá? Esqueça o sinal e tampe o seno. Fica como? A nossa velocidade máxima vai ser W vezes A, né? É só você tampar ali a função trigonométrica. Se a questão fala, por exemplo, em aceleração máxima, é só você tampar aqui o cosseno. Esqueça o sinal também, porque a gente está pegando esses valores máximos aí em módulo, tá? Coloca então aqui, ó, a mão aqui em cima do cosseno. Vai ficar como então para a gente? W ao quadrado vezes A. Você sabe então aí representar a aceleração máxima na maior tranquilidade, tá certo? Então velocidade máxima W vezes A, esqueça o sinal, ou seja, está colocando 1 para o seno, é assim? Aceleração máxima W ao quadrado vezes A, esqueça o cosseno, ou seja, está colocando 1 aí para ele. Um detalhe importante, você pode desprezar o sinal aí, uma vez que a gente está pegando o resultado em módulo, tá? Na maior tranquilidade. Galera, agora aqui a gente vai dar continuidade, nós vamos ver 2 relações importantes, 2 relações que vocês vão precisar saber, tá certo? Só que tem um detalhe, eu não vou jogar as relações para vocês, eu não vou só pegar e já anotar aqui a relação para você, a outra relação para você. Não, eu vou deduzir aqui para você, porque se você tiver numa prova às vezes em apuros e você não lembrar aí daquela função, você sabe aí pelo menos deduzir, tá certo? Mas o importante é que você já saiba a função lá na hora da sua prova sem fazer dedução, para você ficar na tranquilidade, para você ir numa boa, para você poder ganhar tempo lá na hora da sua prova, tá certo? Então a gente vai ver uma função da velocidade pela posição e depois em seguida nós vamos ver uma função da aceleração pela posição. Então dependendo da posição, né, do nosso movimento harmônico simples, vai dar para a gente achar aí a velocidade. Dependendo da posição no nosso movimento harmônico simples, a gente vai conseguir achar aí a aceleração na maior tranquilidade, tá certo? Então, para a gente deduzir essas funções aí da velocidade pela posição, da aceleração pela posição, eu vou voltar para aquelas funções que nós acabamos de escrever aqui, ó, tá? Para essa primeira função da velocidade pela posição, eu vou precisar, obviamente, da posição, a função da posição que a gente escreveu assim, ó, chá com os φ do Walter, ó. Muito fácil, muito tranquilo, tá certo? Ó, chá com os φ do Walter, tudo bem? E aqui eu vou escrever em seguida a nossa função aqui, ó, nossa função horária da velocidade, que é essa daqui, ó. V é igual menos W, ó, menos W vezes A, ó, menos W vezes A, seno, ó, seno, φ do Walter, Φ0 mais WT, ó, Φ0 mais WT na maior tranquilidade do mundo, tá certo? Um detalhe, pessoal, eu vou precisar ficar escrevendo direto, ó, cosseno de Φ0 mais WT
Seno de φ0 mais WT. Só que você deve concordar comigo que isso é um verdadeiro saco, né? Você ficar escrevendo φ0 mais WT, φ0 mais WT o tempo inteiro e tal. E uma coisa que a gente já viu lá naquela parte do movimento circular uniforme, que esse φ0 mais WT nada mais é do que o φ, né? Esse φ é o φ0 mais ômega-t, ó. Isso aqui a gente viu aí nas aulas anteriores. Vimos também naquela revisão que nós fizemos lá na parte do movimento circular uniforme, tá certo? Este φ, né, ele era o φ0 mais WT. Então, se eu quiser, para simplificar minha vida, para eu não precisar ficar escrevendo o tempo inteiro φ0 mais WT, eu vou trocar esse cara aqui, ó, por φ. E este cara aqui eu também vou trocá-lo pelo φ. Olha só como é que vai ficar. A gente vai chegar à seguinte conclusão. X é igual a cosseno de φ. Se eu quiser isolar o cosseno de φ, vai ficar assim, ó. Cosseno de φ vai ser igual. Tá aqui meu x, eu vou passar o a dividindo, vai ser igual a x sobre a aqui na maior tranquilidade do mundo, né? Então, nosso cosseno de φ, ele vai ser igual a isso aqui, ó, x sobre a. O que foi que você fez, Rodrigo? Poxa, eu passei o a aqui dividindo, ó, passei o a dividindo. Então, ficou assim, ó, cosseno de φ, x sobre a, tá certo? Aí, numa boa, na maior tranquilidade do mundo. Vou fazer agora a mesma coisa aqui com o seno de φ. Vou passar essa galera aqui, ó, dividindo. Se eu passar essa galera dividindo, eu vou chegar à seguinte conclusão. Vou chegar à conclusão que o meu seno de φ, ó, seno de φ, tá certo? Ele vai ser igual a V, menos V, né, na realidade. Por que menos V? Porque eu vou passar esse menos WA dividindo. Então vai ficar assim, ó, menos V sobre WA. Tá aqui, ó, sobre W vezes A. Numa boa, na maior tranquilidade do mundo. Então, este cara aqui para mim, ó, este cara aqui para mim é o meu seno de φ, ó, meu seno de φ aí na maior tranquilidade, tá certo? Ó? Então, eu tenho o meu cosseno de φ e tenho o meu seno de φ. Para a gente chegar à nossa relação importante, a nossa função da velocidade pela posição, eu vou relacionar essas duas funções aqui, ó, a função cosseno e a função seno. E lá na trigonometria nós temos uma relação super importante, né? Uma relação que a gente chama de relação fundamental da trigonometria, tá certo? Onde eu vou substituir isso daí. Aí você fala, Rodrigo, mas eu não me lembro da relação fundamental da trigonometria. É bem simples. A relação fundamental da trigonometria dizia assim pra gente, ó, que o seno ao quadrado de um ângulo, tá aqui do ângulo φ, mais o cosseno ao quadrado aqui de um ângulo, tá aqui o ângulo φ, isso aí era igual a 1. Essa aqui era a chamada relação fundamental da trigonometria. E agora eu vou substituir esses valores, ó. No lugar do seno, eu vou colocar esse cara aqui, ó. No lugar do cosseno, eu vou colocar esse cara aqui. E aí a gente vai chegar a uma relação importante no final. Então vai ficar assim pra gente, ó. No lugar do seno, vou colocar então menos V, ó. Menos V sobre W vezes A, tá aqui, ao quadrado. Tá aqui, ó. Porque é seno ao quadrado, então vai ficar esse cara aqui ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado. Só que o cosseno vale quanto? X sobre A. Então vai ficar x sobre A ao quadrado, ó, igual a 1, tá? O que foi que você fez, Rodrigo? No lugar do seno eu coloquei isso aqui, ó, menos V sobre WA. No lugar do cosseno eu coloquei isso aqui, ó, x sobre A. E aí eu levei a galera ao quadrado igual a 1, tá certo? Se a gente desenvolver isso daí, vai ficar assim, ó. Esse menos ao quadrado, né, vai ficar positivo. Então vai ficar assim, ó, menos V ao quadrado, vai ficar V ao quadrado, ó, V ao quadrado sobre WA ao quadrado. Então esse aqui vai dar pra gente, ó, W ao quadrado, A ao quadrado, ó, numa boa, na maior tranquilidade. Esse X ao quadrado, vou colocá-lo aqui. A ao quadrado, vou colocá-lo aqui, ó, na maior tranquilidade do mundo. Isso aqui é igual a 1, tudo bem? Então eu só fiz desenvolver, ó, esse cara aqui ao quadrado tá aqui, WA ao quadrado, W ao quadrado, A ao quadrado. E aqui vai ficar X ao quadrado, A ao quadrado. Tá tudo certo, igual a 1. Rodrigo, você não vai tirar o MMC ali não, né? Vou. Não, mas vou sim. Não, cara, vou tirar o MMC pra gente chegar a uma relação legal. Tá certo? Ó, fique frio, vai dar tudo certo. Eu vou tirar o MMC aqui, ó. Não, cara, eu vou, tô dizendo. Eu vou, rapaz, eu vou tirar o MMC. Não, eu vou. Aqui, ó. Olha só como é que vai ficar se a gente tirar o MMC. Vai ficar assim, ó. Um detalhe, eu vou tirar o MMC só do lado esquerdo, tá certo? Só do lado esquerdo aí, por opção. Se você quisesse tirar MMC dos dois lados, você poderia tirar. Mas por opção, eu vou tirar só do lado esquerdo. Então vai ficar assim, ó, W ao quadrado vezes A ao quadrado, ó. Tá aqui. Tá certo? O MMC entre W ao quadrado, A ao quadrado. Desculpa.
W ao quadrado, A ao quadrado, e A ao quadrado vai ser W ao quadrado, A ao quadrado. Rapaz, é muito quadrado, né? É verdade, é muito quadrado. Então, voltando aqui, ó, este cara dividido por este dá 1. 1 vezes V2, V2. Tá aqui, ó, numa boa, tá certo? Este cara aqui, ó, W ao quadrado, A ao quadrado, dividido por A ao quadrado, vai ficar W ao quadrado. Você vai multiplicar por X ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, W ao quadrado vezes X ao quadrado. Como eu tirei só de um lado MMC, isso aqui vai dar 1, tá certo? Vai dar igual a 1. Tirei só de um lado, ó, só do lado esquerdo MMC, tá certo? Então, W ao quadrado, A ao quadrado, dividido por W ao quadrado dá 1, vezes V ao quadrado, tá certo? W ao quadrado dividido por A ao quadrado, vai ficar o W ao quadrado, vezes X ao quadrado, vai ficar W ao quadrado, X ao quadrado, aí igualei a 1, tá certo? Lembrando que eu tirei MMC só do lado esquerdo. E agora, para a gente poder relacionar essa galera, eu vou multiplicar isso aqui em cruz. Se eu multiplicar isso aí em cruz, vai ficar assim, ó, você deve concordar comigo, que vai ficar desse jeito. V2 mais W2, X2, tá aqui, ó, igual a W2A2, na maior tranquilidade, W2A2, tudo bem? E agora eu vou passar este cara aqui para o outro lado, ó. Se eu passar esse rapazinho aqui para o outro lado, ele é positivo, ele vai passar como? Ele vai passar negativo. Então vai ficar assim, ó, né? Passando para o outro lado. V2 é igual W2A2, que eu já tinha aqui do outro lado, e agora esse cara ele vem negativo. Menos W2x2, ó, menos W2x2. Reparem que eu posso colocar o W2 em evidência, e aí a gente vai chegar à nossa relação importante, tá certo? Então, colocando em evidência o W2, a gente vai chegar a essa relação aqui, ó. V2 é igual a W2, que multiplica A2 menos X2, ó, tá aqui. Essa é uma relação muito importante. Repare que é uma relação aqui, ó, que envolve a velocidade e a posição, tá certo? Por isso que eu coloquei aqui, ó, função da velocidade pela posição. A função da velocidade pela posição é essa daqui, ó. Você não deve ir para uma prova de movimento harmônico simples de MHS sem saber essa relação aqui, ó, sem saber essa relação, tá certo? E um detalhe importante, reparem que esta relação aqui, né, esta relação das equações de movimento harmônico simples que a gente vem deduzindo lá do começo, essa aqui é a primeira que você precisa saber, cara. É a primeira que você precisa decorar aí para sua prova. Se você não quiser decorar, você sabe deduzir. Eu fiz a dedução aí para vocês. Porque essas aqui você não precisa decorar, porque eu já ensinei a táticazinha para vocês, né? Se você souber o chá com os fios do Walter, você consegue chegar aí às outras funções horárias, tá? A da velocidade e a da aceleração. Então essas três vocês não precisam decorar. A da velocidade máxima você não precisa decorar, é só você tampar o seno. A da aceleração máxima você não precisa decorar, é só você tampar o cosseno. A primeira que você vai precisar é essa daqui, ó, tá? Mas perceba que é todo mundo ao quadrado, ó. V2, W2, A2, menos X2. Ah, Rodrigo, por que você não tirou a raiz? Eu prefiro deixar assim. Eu acho que desse jeito fica mais fácil aí pra gente memorizar essa função aí numa boa, essa função da velocidade pela posição aí numa boa, tá certo? E agora vamos aí para a nossa outra relação importante. Nós vamos para a função aí da aceleração pela posição. É óbvio, como é uma função da aceleração pela posição, eu vou pegar as funções, ó, da posição e da aceleração, tá? É óbvio, né? Vou pegar a primeira função aí da posição. A função da posição a gente já conhece. É o lendário chá com os fios do Walter, ó. Chá com os fios do Walter. Deixa com os filhos do Walter, eles resolvem. Chá com os fios do Walter. Tá aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Chá com os fios do Walter, ó, na maior tranquilidade, ó, muito tranquilo isso. E vamos agora escrever a nossa outra função aqui, ó, que é a função horária da aceleração. A nossa função horária da aceleração é essa daqui, ó, menos W ao quadrado vezes A. Vou anotar aqui para vocês, ó, menos W ao quadrado vezes A, vezes o cosseno, ó, vezes o cosseno dos fios do Walter, cosseno dos fios do Walter, ó, tá aqui na maior tranquilidade. Reparem, pessoal, se você olhar para essa última função horária que eu escrevi, a função horária da aceleração, eu conheço esse rapaz aqui, ó, eu conheço esse carinha aqui, ó. Esse A cosseno dos fios do Walter, eu sei quem é. A cosseno dos fios do Walter nada mais é do que esse X, ó, esse cara que a gente conhece, tá certo, ó? A cosseno dos fios do Walter.
A cosseno φ do Walter é o x. Então eu posso trocar esse cara aqui por quem? Pelo x. E aí a gente vai chegar à seguinte conclusão, a seguinte relação importante. Essa aqui é muito fácil, que é essa daqui, ó. A aceleração vai ser igual, então, a menos w ao quadrado vezes x. Menos w ao quadrado vezes x. Uma relação super importante, uma relação que você não pode deixar de saber aí para a sua prova de movimento harmônico simples, para a sua prova de MHS, tá certo? Então o que foi que eu fiz? Eu peguei a função da aceleração, no lugar desse A cosseno, eu troquei, ó, o A cosseno é o x, troquei por x. Aí a gente chega à seguinte relação, à seguinte conclusão. Então reparem aí, tá certo? Que vocês não podem deixar de ir para a prova de vocês sem saber, além das funções, né, horárias que eu coloquei aqui para vocês, saber essas duas relações importantes, ó, a da velocidade pela posição e a da aceleração pela posição. Essa relação também aqui é super importante, tá certo? Ah, Rodrigo, tem que saber a dedução? Não, não precisa saber a dedução não. Se você já souber de qual as duas, você vai ficar aí na tranquilidade. Rodrigo, outra coisa. Essas duas relações são funções horárias? Essas duas aqui, ó, são funções horárias? Não, não são, tá? Por quê? Porque função horária tem que ter o que nela? Tem que ter o tempo. Essas aqui são funções horárias? São. Por quê? Porque tem o tempo e tem o tempo. Essa aqui não é função horária, ó, não tem o tempo. Essa daqui também não é função horária. Por quê? Porque não tem o tempo, tá certo? Isso aí é uma coisa tranquila, bem fácil de você perceber, tá bom? E agora, galera, vamos estudar aí, então, a parte de pêndulo simples. Vamos considerar, por exemplo, um objeto de massa m, tá? Preso a um fio de comprimento L e de massa desprezível, tá certo? Então, eu vou pegar um objeto de massa m, vou prendê-lo a um fio de comprimento L, massa desprezível, num local aí onde a gravidade vale g, tá certo? No local onde a gravidade vale g. Aí, o que é que eu vou fazer inicialmente? Eu vou pegar esse objeto de massa m e vou deixar inicialmente nessa posição 0. Vou deixá-lo aqui paradinho na posição 0. Ele vai ficar parado aí. Se eu não fizer nada com ele, ele vai continuar parado, tá certo? Aí olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou deslocar esse objeto de massa m, ó, para essa posição aqui menos a, tá certo? Vou deslocá-lo aqui, ó, de um pequeno ângulo θ, tá certo? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre este ângulo θ. Eu sei que esse ângulo θ é um ângulo muito pequeno e vou soltá-lo. Quando eu soltar este cara, ele vai ficar fazendo esse movimento oscilatório e periódico, esse movimento de vai e vem, que a gente pode considerar como sendo um movimento harmônico simples, dependendo do valor daquele ângulo θ. Se for um ângulo muito pequeno, a gente pode considerar esse movimento de vai e vem, esse movimento oscilatório e periódico, como sendo um MHS, como sendo um movimento harmônico simples. Sim, Rodrigo, fale um pouquinho mais sobre esse ângulo aí, sobre este ângulo θ. Qual é o valor para a gente considerar como sendo um movimento harmônico simples? O valor tem que ser um valor menor que 5 graus, tá certo? Ó, menor do que 5 graus. Já vou chamar aqui a atenção de vocês. Aqui, ó, pêndulo simples, a gente vai considerar como sendo um MHS para θ menor do que 5 graus, tá certo? Ó, para θ menor que 5 graus, para este ângulozinho que você vai puxar, menor que 5 graus, a gente pode considerar como sendo um movimento harmônico simples, tá bom? Outro detalhe importante. E por que se eu puxar um ângulo maior do que 5 graus ali, sei lá, 30 graus, não vai ser movimento harmônico simples? A ideia aqui é bem tranquila. Você deve estar lembrado aí, nas nossas primeiras aulas lá de movimento harmônico simples, a gente viu que o nosso MHS era o movimento da sombra, né? Era o movimento da sombra. E o movimento da sombra, né, aquele movimento de vai e vem, aquele movimento oscilatório e periódico, ele era numa linha reta, ele era em linha reta, tá certo? E aqui, isso daqui, ó, se a gente puxar aqui 30 graus e soltar, não é um movimento em linha reta, né? É um movimento curvilíneo, tá? É um movimento curvilíneo, não é em linha reta. Mas por que dos 5 graus ali menor que 5 graus? Por que vai funcionar? Por que a gente vai considerar como sendo um movimento harmônico simples? Ó, se você pegar um ângulo muito pequeno, essa curva aqui, ó, essa curvinha, ela é aproximadamente uma reta, né? A gente pode aqui, ó, considerar que essa curva, aqui, ó, essa curvinha pequenininha, é muito próxima de uma reta. A gente pode fazer essa aproximação. Ela é praticamente uma reta, ó. É uma aproximação que a gente pode fazer aí na maior tranquilidade do mundo, tá certo? Então a gente pode considerar esse movimento de vai e vem, tá? Aí como sendo um movimento harmônico simples, onde esse A aqui pra gente é a nossa amplitude, ó, né? A amplitude é do 0 ao máximo onde ele consegue chegar,
tá certo? E aqui seria menos a amplitude, tá bom? Então ele vai ficar aqui na tranquilidade, comprimento do fio vale L, a gravidade do local vale G. Galera, eu vou aproveitar agora este momento aqui para chamar a atenção de vocês para as ideias de oscilações, tá certo? Muita gente se confunde com essa história de oscilação aí nas questões. Essa parte de oscilação você tem que também ir para a sua prova sabendo. Você vai perceber que várias questões aí vão tentar confundi-los, tá? Em termos de, nessa parte de oscilação, tá certo? O que seria uma oscilação? Como é que é essa ideia de oscilação, tá certo? Ó, pensa assim, a oscilação, uma oscilação ela vai acontecer quando a gente tiver uma repetição, tá certo? Quando a gente tiver uma repetição, a gente tem uma oscilação. Mas espera aí, essa ideia de repetição, lembra período? A gente pode falar que o tempo gasto para ter oscilação é um período? Sem dúvida, né? Por quê? Porque o período é o tempo necessário para a gente ter uma repetição. Se uma oscilação a gente está considerando que ela vai acontecer quando a gente tiver uma repetição, então o tempo gasto para a gente ter a repetição, o tempo gasto para a gente ter a oscilação, a gente vai chamar aí de período. Eu vou considerar aqui algumas oscilações para você poder entender aqui a ideia, tá certo? Para você poder entender aqui a ideia na tranquilidade, ó. Vou considerar uma primeira oscilação assim, ó. Digamos que, pronto, eu puxei esse cara aqui até a posição menos A e soltei, tá, ó. Uma oscilação, será que basta ele chegar até A? Será que já é uma oscilação? Né? Vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Se eu puxei até menos A e soltei, esse cara ele vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó, né? Esse movimento oscilatório periódico. Será que uma oscilação é só ele chegar até A? Será que depois que ele chega até A fica tudo repetido para ele? É óbvio que não, tá certo? Por que não? Porque ele começou no menos A descendo. Quando ele chegar no A, ele não está no menos A descendo, ó, ele está no mais A descendo, não é repetição, tá certo? Não é uma repetição. Então, se ele começou no menos A descendo, a repetição vai acontecer quando ele voltar para o menos A e continuar a descer, tá certo? Então, ó, se eu partir aqui do menos A, o que seria aí uma oscilação? Ele vai aqui, ó, ele vai para o mais A, ó, ele vai para o mais A, tá aqui. E depois que ele chegar no mais A, isso aí já é uma oscilação? Não. Depois que ele chegar no mais A, a oscilação ela fica completa quando ele chegar ao menos A novamente, tá certo? Ó, quando ele chegar ao menos A aqui, ó, novamente, aí a gente vai ter uma oscilação, uma oscilação. E um detalhe, pessoal, esse tempo que ele leva para fazer isso, ó, ir do menos A até o mais A e voltar, esse tempo a gente conhece, é o chamado período, tá? É o tempo necessário para a gente ter uma repetição aí num dado evento, tá bom? Vamos considerar aqui uma outra situação. Digamos que esse cara aqui, ele tenha partido da posição A, tá? Ele tenha partido aqui da posição A agora, ó. Pronto, partindo aqui da posição A, onde é que eu vou ter uma oscilação completa? Quando ele chegar ao menos A oscilação ela é completa? Já vimos que não, tá? Já vimos que não. A oscilação ela vai ser completa quando ele chegar aqui no menos A? Não é completa ainda, tá? A oscilação só vai ser completa quando ele voltar. Por quê? Porque ele começou no mais A descendo. A repetição vai acontecer quando ele estiver no mais A descendo. Aqui ele está no menos A descendo, não é repetição. Agora, quando ele chegar ao mais A, aí ele vai começar a descer novamente. A gente vai ter uma repetição. Então, isso aqui não é uma oscilação. A oscilação seria quando ele sai de A, vai para o menos A e volta até o mais A. E volta até o mais A. Aí a gente vai ter aí uma oscilação completa, uma oscilação na tranquilidade. E novamente, pessoal, esse tempo para ele poder chegar a menos A e voltar é o período novamente, tá aí numa boa, na maior tranquilidade. Rodrigo, faz um caso diferente? Beleza. Vou fazer uma situação aqui diferente, eu queria que vocês analisassem comigo essa situação que eu vou fazer agora, ó. Digamos que vamos considerar agora que esse cara esteja partindo aqui, ó, da posição, ó, dessa posição 0 aqui, ó, tá? Partindo da posição 0, e digamos que ele vá até menos A. Digamos que ele vá até menos A, tá aqui, ó. Saiu do 0 e ele vai até a posição menos A, tá certo? Ó, na tranquilidade. Será que para a gente ter uma oscilação, basta ele voltar aqui para o 0? Será que isso aí já é uma repetição? Vamos pensar um pouquinho. Ele saiu do 0 subindo. Se ele chegou ao menos A e vai para o 0, isso não é repetição, porque agora ele vai estar subindo para o lado direito. E ele começou subindo para o lado esquerdo. Isso não é repetição.
Então assim, a repetição vai acontecer, ó, se ele começou subindo para o lado esquerdo, vai acontecer quando ele começar a subir para o lado esquerdo, ou seja, a partir daqui novamente, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Do 0 até o menos A não é repetição, até o 0 não é repetição. A repetição vai acontecer quando ele chegar ao A, ó, depois daqui, do menos A ele vai para o A, tá certo? Ó, ele vai para o A aqui na tranquilidade. E do A ele vai voltar para o 0, aí você vai ter uma repetição, tá? E do A ele vai voltar para o 0, aí a gente vai ter uma repetição. Vou chamar a atenção de vocês novamente para isso, ó. Começamos no 0, subindo para a esquerda, beleza. Ah, aqui é repetição, né? Não, ó, porque aqui a hora ele está subindo para a direita, não é repetição. A repetição vai acontecer quando ele estiver subindo na esquerda para o 0, ó. 0, subindo à esquerda, aqui é repetição. Então, aqui é a nossa oscilação, se ele começar no 0 indo para a esquerda, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Menos A, vai até o A e chega ao 0 novamente, aí a partir daqui fica tudo repetido, tá certo? Ó, fica tudo repetido. Então, o tempo que ele gasta para fazer isso daqui, ó, e daqui a partir daqui continuar, esse tempo é um período que é igual aos períodos anteriores, tá certo? Que é igualzinho aos períodos anteriores. E para ficar completinho, a gente vai fazer o seguinte, vamos agora considerar que ele vai partir do 0 indo para a direita, tá certo? Para você poder entender a ideia. Então ele parte do 0 e vai para a direita. Ele vai aqui, por exemplo, para a posição mais A. E aqui você já sabe, ó, para a gente ter uma oscilação completa, não basta que ele volte para o 0. Ele vai chegar ao mais A e depois vai para onde? Vai para o menos A e depois vai para o 0. Aí a gente vai ter uma oscilação completa. Ó, ele começou no 0 indo para a direita. Então a repetição vai acontecer quando ele estiver no 0 indo para a direita. Bem aqui, ó, repetição, né? Então se ele está no mais A, ele vai ter que ir primeiro para o menos A, né? Ó, ele vai ter que ir para o menos A, tá aqui, vou colocar para vocês. E depois que ele chegar ao menos A, se ele começou fazendo isso, depois que ele chegar ao menos A, ele vai ter que ir até a posição 0, aí na maior tranquilidade do mundo. Aí a gente vai ter a oscilaçãozinha completa. Lembrando que esse tempo, para ele fazer esse movimento aqui, ó, pam, param e param, esse tempo para a gente ter a repetição é o período, e o período ele é o mesmo nas 4 situações que eu coloquei para vocês, tá certo? O período ele é exatamente o mesmo nas 4 situações que eu coloquei ali para vocês, tá bom? Você tem que lembrar que o período é o tempo necessário para a gente ter a repetição aí num dado evento, tudo bem? Num dado evento aí na maior tranquilidade. Isso é uma definição importante lá daquela parte, daquela revisão que nós fizemos, um movimento circular uniforme, tá certo? Então é só você pensar assim, veja onde ele começa, veja para onde ele está indo, tá certo? E observe onde ele vai voltar a fazer aquilo que ele estava fazendo no começo, naquele ponto onde ele começou e para onde ele estava indo, tá certo? Aí a gente vai ter uma repetição, a gente vai ter uma oscilação, a gente vai ter um período ali na maior tranquilidade. Rodrigo, e como é que a gente faz para calcular aí o período no pêndulo simples? Cara, é muito fácil, muito tranquilo o cálculo do período no pêndulo simples. É só você usar isso daqui, ó, 2π, ó, 2π raiz de Lady Gaga. Lady Gaga. Não, aquela cantora é Lady Gaga, tá aqui, ó. 2π raiz de L sobre G. Lady Gaga, na maior tranquilidade do mundo, tá certo? O que seria esse L aqui pra gente, ó? Esse L é o comprimento do fio. Ó, comprimento do fio, sempre em metros, moçada, sempre em metros, tá? Comprimento do fio, já vou colocar aqui para vocês em metros. E aqui um detalhe, cara, é super comum aí nas questões elas trazerem esse comprimento do fio em centímetros, tá? Tem que passar para metros, tá? Não vacile com isso. Vou colocar já aqui, ó, tem que ser em metro, tá? Em metro, numa boa, na maior tranquilidade. E esse G, aí, esse G pra gente é a gravidade local, ó, gravidade do local, gravidade. Ah, legal, cara. Então quer dizer que esse aí é o período, é o tempo para a gente ter oscilação, essas oscilações que a gente analisou, sim, é o tempo para a gente ter as oscilações. Lembrando que a gravidade, sistema internacional, metro por segundo ao quadrado, aí é a unidade que você vai utilizar aí numa boa, tá? Este cara aqui a gente já conhece, ó, este cara aqui a gente já conhece, este cara aqui é o período, tá? É o período aí numa boa, na maior tranquilidade, tá certo?
Pessoal, só mais um detalhe aqui. Reparem um detalhe aqui interessante, ó. Reparem que o período, né? O período, então, do pêndulo simples, perceba que ele não depende da massa do objeto que está aqui oscilando, ó. Não depende, tá certo? Então, se você pegasse, por exemplo, ó, um fio de comprimento L, amarrasse aqui uma formiga, né? Puxasse aqui, soltasse, ele ia levar um tempo para ir, ia levar um tempo para voltar. O tempo para a gente ter a repetição, né? Ou seja, o período aqui ia dar um valor. Se você pegasse o mesmo fio, no mesmo local, mesma gravidade, só que agora em vez de você colocar uma formiga, você prendesse um elefante e soltasse, o tempo que o elefante ia e voltar, a gente ia ser o mesmo tempo da formiga. Ou seja, o período ia ser o mesmo. Ah, então quer dizer que se eu colocasse aqui uma formiga, a formiga ia levar um certo tempo para fazer uma oscilação, para fazer um período. Sim. O elefante, se você amarrasse no mesmo fio, no mesmo local, né, ali, ele ia levar exatamente o mesmo tempo para poder ir e voltar, para a gente poder ter uma oscilação, para a gente poder ter um período. Então o período não depende da massa, tá? Não esqueça desse exemplo da formiga e do elefante, tá certo? Então tanto faz você colocar uma formiga ou colocar um elefante para oscilar, tá certo? A massa não vai influenciar. Porque tá aqui, ó, não depende da massa, não depende da massa aí do objeto que está amarrado. Outra coisa importante, também não depende da amplitude, ó, não depende da amplitude. Se você obedecer isso daqui, ó, o nosso movimento harmônico simples, se você pegar ângulos menores que 5 graus, tá? A gente não vai ter aqui influências aqui na amplitude. Se eu puxasse aqui 4 graus e soltasse, legal, ele ia voltar num certo tempo, tá? Se eu puxasse aqui 3 graus, ele ia voltar no mesmo tempo. O período ia ser exatamente o mesmo tempo, uma vez que não depende da amplitude, ó, não depende da amplitude. Então quer dizer que se eu puxasse aqui 1 grau e soltasse, né? Colocasse aqui 3 graus e soltasse, esse tempo de ida e vinda, né, que seria um período, tá? Esse tempo para oscilação nas duas situações, na situação que eu puxei 1 grau e soltei, e na situação que eu puxei 3 graus e soltei, tá certo? O tempo ia ser exatamente o mesmo, pessoal. Por mais absurdo que pareça. Ah, mas você puxou só um pouquinho, era para ir mais rápido. Mas não é, galera, não é. Não depende da amplitude, ó. Não depende da amplitude, tá certo? Então, período, cuidado com isso aí nas questões teóricas, tá certo? Período do pêndulo simples não depende da massa do objeto que está preso. Formiguinha, elefante, o período ia ser o mesmo, tempo de ida e volta, tá certo? E também não depende da amplitude, do tanto que você puxa, desde que você obedeça aqui, ó, né? Essa validade aqui, ó, né? Essa condição aí de validade, tá certo? Ah, Rodrigo, e se eu colocasse um fio maior ou então um fio menor? Aí sim, aí o período realmente ia fazer diferença, ó. Repare que o período depende do comprimento do fio, né? Quanto maior o fio, maior vai ser o período, tá? Quanto menor o fio, menor vai ser o período, tudo bem? Então, realmente, o período ele depende do tamanho do fio. Ah, Rodrigo, o período depende do local onde estou fazendo a experiência? Depende. Isso aí depende do local onde você está fazendo a experiência. Se você pegar um fio, por exemplo, de 1 metro e fizer uma experiência aqui na Terra, com um objeto de massa qualquer, pegar esse mesmo fio de 1 metro e fizer uma experiência na Lua, o período já vai dar diferente. Por quê? Porque a gravidade da Terra é diferente da gravidade da Lua. Se você fizer a experiência em Saturno, tá? Você já vai ver com o mesmo fio de 1 metro e tal, mesma massa, você já vai perceber que o resultado também vai ser diferente, tá? Uma vez que o local, a gravidade de Saturno é diferente da gravidade da Lua, é diferente da gravidade da Terra. Então, o período do pêndulo simples, ele depende do tamanho do fio, como vocês podem ver, ó, o comprimento do fio, e da gravidade do local, pessoal. Então, se você mudar o local, esse período aqui ele vai alterar, tá certo? Se for no local onde a gravidade é grande, tá? O nosso período ele vai ser pequeno. Se for no local onde a gravidade ela é pequena, o nosso período ele vai ser grande, tá bom? Não esqueça essa ideia aqui de período, que o período não depende da massa, tá? E o período não depende da amplitude, tá? Muito cuidado com isso daí. É só você lembrar que o período é 2π raiz de Lady Gaga, tá? 2π raiz de Lady Gaga aí você vai ficar na maior tranquilidade, tá bom? Então vamos dar continuidade às nossas aulas de movimento harmônico simples. Vamos agarrar com tudo essa parte, pessoal. Vamos destruir essa parte aí de MHS numa boa. Uhul! Vamos lá, galera. Vamos agora com tudo. Valeu, um abraço, tchau!